Vamos de volta para o nosso texto, então, Gênesis. Hoje nós vamos para o capítulo 39. Nós vimos no estudo passado o começo da vida de José, né? A sua relação com seus irmãos, nada saudável, o que nós chamaríamos hoje de uma relação tóxica, realmente. Vimos também um pouquinho da história de Judá e toda aquela confusão que ele arrumou com Tamar. E agora nós voltamos a José. Só que agora, se os irmãos e as irmãs lembram, José ele foi vendido pelos seus irmãos aos ismaelitas, que o levaram até o Egito, que por sua vez venderam a Potifar. Bom, capítulo 39, nós vemos que a partir do versículo 1, Potifar compra José. E uma coisa interessante nos é dita bem no começo, no versículo 2, que o Senhor Deus estava com José. Deus estava com José e por causa disso ele veio a ser homem próspero. Tanto ele quanto o seu dono Potifar, que o havia comprado. Potifar ele percebeu que o Senhor estava com José e que tudo o que ele fazia prosperava. Tanto é que, quando ele percebeu isso, ele entregou tudo nas mãos de José. Dessa forma, José se tornou como que o escravo-chefe, aquele que era encarregado de todas as coisas dentro daquela casa, com exceção de uma coisa. O texto nos diz, primeiro, que Potifar o fez mordomo de sua casa, encarregado de tudo o que tinha, e tudo o que tinha estava justamente tanto em casa como no campo, nas mãos de José. E o texto nos diz uma coisa interessante: Potifar confiou tudo o que tinha às mãos de José, versículo 6, de maneira que não preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. E quando a gente pesquisa um pouquinho mais sobre esse versículo, principalmente o finalzinho desse versículo, a gente entende que a expressão a não ser o pão que comia provavelmente estaria se referindo à mulher de Potifar. A gente não sabe ao certo qual é essa relação, mas nós vemos nos versículos seguintes que o próprio José diz que tudo lhe foi confiado, com exceção à mulher de Potifar. Mas antes da gente chegar nessa etapa, é interessante a gente notar que quando alguém está debaixo do favor de Deus, até mesmo o incrédulo, até mesmo o ímpio, e alguém que está cego pelos pecados, pela idolatria, como eram os egípcios, ele percebe o favor de Deus na vida dessa pessoa. Ele percebe que essa pessoa não é normal, ele percebe que Deus está ali com essa pessoa, no caso José. E a fé de José, ela se tornou algo que era visto não apenas como uma devoção, como uma piedade, mas na prática também. Não era só algo teórico, não era só algo de palavras, mas a fé de José se tornava visível através do quê? Do modo de agir de José, de como ele se comportava, de como ele vivia a sua vida. E isso não passou despercebido nem aos incrédulos, aos egípcios. Tanto é que ele fazia prosperar tudo aquilo que ele tocava. Então José ele era tão abençoado por Deus que o ímpio Potifar deixou todas as coisas confiadas a José. Mas note também que José, ele não só era abençoado por Deus, como o seu agir demonstrava essa bênção por Deus. Porque às vezes a gente pode cair na ilusão de achar que se formos abençoados por Deus, a gente não precisa fazer muito. As coisas simplesmente vão acontecer. Portas vão se abrir, oportunidades vão aparecer. É claro que Deus, ele faz com que certas oportunidades, certas portas se abram no momento certo. Porém, Deus trabalha muito mais através das nossas vidas, das nossas ações, do que simplesmente mandando todas as coisas para que a gente fique esperando elas acontecerem. Então, via de regra, com exceção de milagres, de momentos pontuais, Deus costuma agir através da nossa vida, das nossas ações. Esse é o modo natural com que Deus abençoa uma pessoa. Então, um cristão que é abençoado financeiramente,
Não é simplesmente que Deus despeja fortunas e fortunas na conta bancária desse cristão. Não. Ele faz isso? Faz. Mas esse cristão que é abençoado financeiramente, provavelmente ele é um bom trabalhador, provavelmente ele sabe economizar os seus gastos, provavelmente ele tem um bom planejamento financeiro. Todas essas coisas juntas somam o fato de Deus abençoar esse homem com o quê? Sabedoria para cuidar das suas finanças e de ser uma pessoa íntegra, e isso então se demonstra através das coisas mais externas. Então o agir de Deus não pode estar simplesmente vinculado a essa ideia de que eu apenas espero Deus fazer, que as coisas vão acontecer. A gente vê que José prosperava em tudo o que fazia. Então ele fazia. Ele era prudente. Ele sabia como agir nas situações. Tanto é que no final do nosso estudo nós vamos ver que foi isso que o diferenciou das outras pessoas e que o fez se tornar governador do Egito. É claro que, apesar dessa confiança que ele ganhou de Potifar, apesar dessa confiança que ele ganhou nos cuidados da casa de Potifar, nós sabemos que a vida não é um mar de rosas. Nós sabemos que quando está tudo muito bem, está tudo muito bom, a gente precisa tomar cuidado, porque as chances de algo dar errado parece que aumentam, né? Principalmente pessoas que tentam viver corretamente, segundo os princípios de Deus, em meio a uma cultura como, por exemplo, a cultura egípcia, que não seguia, em momento algum, os valores de Deus. Não ia ser diferente com José. Ele não ia permanecer nessa vida boa dele. E por quê? Porque a mulher de Potifar botou os seus olhinhos em cima de José. A Bíblia diz que José era um homem formoso e de boa aparência, uma estatura bonita. Era um cara bonito, vamos dizer assim. Provavelmente um homem forte, provavelmente um jovem diferente, né? Porque eles estavam acostumados com egípcios. Os egípcios teriam uma certa característica e um hebreu seria diferente. Então, talvez, até pela aparência ser diferente, isso chamou a atenção da mulher de Potifar. E ela tentou se deitar com ele. Ela pensou, ele é escravo do meu marido. Eu vou mandar, ele vai ter que obedecer. E ninguém vai saber. Porque é assim que as coisas acontecem. Só que José não era qualquer homem. José não era alguém que tinha, como nós vimos, eu não lembro agora se foi no domingo passado ou no último estudo, alguém que tinha o seu preço e que poderia ser comprado. José, ele se recusou à oferta da mulher de Potifar e ele dá uma resposta muito interessante para ela. Quando ela faz essa proposta para José, no versículo 8 ele vai responder para ela: olha, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa, porque eu estou aqui. Tudo o que ele tem passou às minhas mãos. Ou seja, José está mostrando que o senhor dele confia nele. O marido, o Potifar, ele confia nele. Ele tem a confiança do seu senhor. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. E José reconhece isso. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora. Lembra que eu falei do pão? Que ele não se preocupava com nada além do pão? E aqui José fala, ele não vedou nada, a não ser justamente a senhora. Porque é a mulher dele. E olha só o finalzinho do versículo 9. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? José aqui ele demonstra primeiro gratidão pela sua posição e reconhecimento, respeito pelo seu senhor, mesmo que ele seja ímpio, e reconhece esse respeito e essa confiança, mas acima de tudo ele demonstra temor a Deus. A gente poderia pensar que José estaria fazendo uma coisa errada contra Potifar, mas antes de fazer algo contra Potifar, se José fizesse isso, ele estaria atentando contra o próprio Deus, porque todo o pecado que eu cometo, seja contra meu próprio corpo, seja contra outra pessoa, eu primeiro cometo contra Deus, porque é contra a justiça de Deus que eu estou agindo. Então todo o pecado que eu cometo, ele em primeira instância é algo contra Deus, e José sabia disso.
Então a mulher passa a insistir com ele dia após dia. E José, esperto como ele era, o texto diz que ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e a ficar perto dela. José, ele estava sempre que possível distante dessa mulher. Ele não ficava muito perto, ele não ficava dando muitos ouvidos, ele evitava ela o máximo que ele podia, porque ele sabia. Ele sabia que, primeiro, ela ia continuar insistindo, ele poderia ser forçado em algum momento, e segundo, que ele mesmo poderia ceder. Em nenhum momento José pensou, não, eu sou forte o suficiente para não cair nessa cilada. Não, José evitou a cilada. E por quê? Porque ele se conhecia, ele sabia, a melhor coisa que eu tenho para fazer é permanecer longe de qualquer situação que me leve ou que possa me levar a um possível pecado. Algo muito diferente do que nós costumamos fazer. Às vezes nós pensamos, não, eu vou para tal lugar porque eu estou bem com Deus, eu tenho minhas convicções, nada pode me abalar, eu não vou cometer nada de errado. E vou para, por exemplo, a pessoa vai para uma balada, para um lugar que acontece muitas... se tem muitas drogas e tudo mais, ou para rodas de amigos que só acontecem coisas inconvenientes para um cristão, e a pessoa vai com a intenção de ficar junto daquelas pessoas e tipo assim, eu estou bem, eles não vão me influenciar. José não, ele agiu diferente, ele simplesmente evitou qualquer possibilidade que pudesse levá-lo a pecar, ainda que ele pudesse resistir, ele resistiu às tentativas dela, mas mesmo assim, ele evitava, porque a gente não pode dar oportunidade para cair. Que tolo é aquele que não, vendo um buraco na sua frente, decide andar pela beira desse buraco. Eu tenho uma estrada segura para andar, eu tenho um penhasco à minha direita, eu vou escolher andar pela estrada ou na beirada do penhasco? Não precisa ter muita inteligência para entender que é mais seguro andar pela estrada do que pela beirada do penhasco. Então José, ele não brincava com o pecado, e ele justamente fugia por temor a Deus. Só que, certo dia, quando José entra na casa para fazer o seu serviço, não havia ninguém em casa, a não ser quem? Quem vocês acham? A bendita da mulher do Potifar. Ou maldita, não sei também, não sei. Só ela, não tinha mais ninguém na casa. E então o que ela faz? Ela tenta forçar ele a se deitar com ela. Ela o agarra. Só que ele consegue se soltar, porém o casaco dele fica preso, fica com ela, fica nas mãos dela. Ela, percebendo que não ia ter jeito, que não ia conseguir mesmo, ela se revoltou e decidiu gritar. Nisso que ela gritou, as pessoas chegaram, os escravos chegaram, e ela falou para eles, olha, o meu marido trouxe esse hebreu para cuidar de tudo aqui, para cuidar da gente, mas ele me humilhou. Ele entrou no meu quarto e querendo me levar para a cama, mas eu gritei, e agora ele fugiu, e a roupa dele, a capa dele, está aqui, do meu lado, como prova de que ele tentou fugir, mas eu agarrei para que ele não fugisse. Potifar, quando ouviu isso, nossa, compreensivelmente, ficou furioso. Ele colocou tudo sobre o comando de José, menos uma coisa, a sua mulher. E agora a mulher aparece dizendo que o José foi justamente atrás daquilo que não lhe pertencia. Esse homem ficou maluco. Colocou José na cadeia. Por sorte, colocou José na cadeia, né? Não fez algo pior. Então, esse acontecimento de José, com José, fez com que ele saísse lá de cima, da vida boa, para de novo voltar a ser um escravo. Agora um preso, né? Isso faz a gente pensar em uma coisa bem curiosa. Quem disse que nós, crentes, cristãos, não sofreremos injustiças? Né? Eu tenho uma lista de pessoas que eu vejo diariamente no Instagram, aparece lá para mim no Instagram,
falando justamente isso, que o cristão ele não tem que sofrer, não sofre injustiça, porque Deus está com o cristão, e Deus protege o cristão disso, mas na verdade é o contrário. Muitas, não poucas vezes, os cristãos sofrem por injustiça. E com José está acontecendo isso. E injustamente ele está sendo preso, está sendo acusado, sem direito de defesa. Por quê? Potifar ia acreditar na sua mulher, com quem ele convivia, ou ele ia dar crédito para o escravo, que ele recém tinha comprado. Mas mesmo assim, mesmo sofrendo por ser fiel, e porque sofria por ser fiel, o texto vai dizer para a gente que o Senhor, porém, estava com José. E por causa disso, ele achou favor aos olhos do carcereiro que cuidava da prisão. Ou seja, apesar das acusações, apesar de tudo aquilo que a mulher de Potifar havia falado sobre José, a vida de José demonstrava que ele era inocente. A pessoa de José era a prova de que aquelas acusações não tinham validade alguma. E ele achou então favor sobre os olhos do carcereiro. E ele fez a mesma coisa que fez Potifar. Esse carcereiro confiou a José todos os cuidados naquela prisão. De forma que o carcereiro não precisava se preocupar com nada, porque estava tudo na mão de José. Já partindo para o capítulo 40, nós vemos então que depois de algum tempo, José já preso, mas cuidando da prisão, aconteceu que o copeiro e o padeiro do faraó ofenderam o faraó. E o faraó, ele se indignou com esses homens e mandou os dois para a prisão. Como assim vocês vão ofender o faraó? Vão para a prisão. E aí, quando eles foram para a prisão, quem que ficou na responsabilidade de cuidar desses homens? José. José era tipo um estagiário, né? O cara que fazia tudo, e tudo era a responsabilidade dele. Então José ficou com a responsabilidade de cuidar justamente desses dois homens. E em certo momento ele percebe que esses dois homens, eles estavam aflitos, eles estavam diferentes. E José vai perguntar para eles: olha, o que está acontecendo? Por que vocês estão tão tristes hoje? Nisso eles vão responder que eles tiveram um sonho. Ambos tiveram um sonho na mesma noite, só que ninguém conseguia interpretar o sonho que eles tiveram. E José vai dizer: pertence a Deus as interpretações, não aos homens. Vocês estão procurando no lugar errado. Se vocês me contarem, eu digo a interpretação, não porque eu sou melhor que os outros homens, mas porque Deus a quem eu sirvo dirá a mim a interpretação desse sonho. Então o copeiro vai contar para ele: olha, em meu sonho tinha uma videira muito grande diante de mim, e na videira havia 3 ramos. Ao brotar essa videira tinha muitas flores, e cada cacho dela produzia uvas maduras. Eu percebi que eu tinha o copo de Faraó na minha mão, peguei as uvas, espremi as uvas no copo de Faraó e o entreguei ao Faraó. José então olha e interpreta o sonho deste copeiro. Ele diz o seguinte: a interpretação do seu sonho é o seguinte: os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai reabilitar você e vai te reintegrar no seu cargo. E você vai dar o copo na mão dele, segundo o costume antigo, quando era seu copeiro. E aí José, realizando essa interpretação, ele vai pedir um favor para esse copeiro: olha, já que você vai voltar na presença do Faraó, me ajuda da forma como eu te ajudei. Lembre-se de mim quando tudo lhe correr bem. Peço que você seja bondoso comigo e fale ao meu respeito para o Faraó. Me tire dessa prisão, porque de fato eu fui roubado da terra dos hebreus e aqui nada fiz para que me prendessem nessa masmorra. Feito o acordo, quando o padeiro viu que a interpretação era boa, ele disse a José: olha, eu também tive um sonho, lembra? Interpreta o meu também. Ele pensou: meu sonho deve ser maravilhoso também.
Vamos lá, José, ouve o seguinte. Eu sonhei que tinha 3 cestos de pão branco sobre a minha cabeça. E no cesto mais alto tinha todo tipo de comida que um padeiro faz para o faraó. E as aves comiam do cesto que estavam sobre a minha cabeça. Ele pensou, nossa, deve ser maravilhoso. Tinha tudo que é banquete ali naquele cesto. Ele vai me dar, com certeza a interpretação vai ser que eu vou voltar e eu vou servir o faraó. Enfim, minha vida vai voltar a ser o que era antes. Só que José disse o seguinte para ele, olha, os 3 cestos também são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai mandar cortar a sua cabeça e pendurá-la numa árvore, e as árvores comerão da sua carne. Uma interpretação completamente diferente. E no 3º dia, que era aniversário do nascimento do faraó, né, ele deu um banquete a todos os seus servos, e no meio destes fez justamente isso. Reabilitou o copeiro e condenou o padeiro. Reintegrou o copeiro-chefe no seu cargo, e o padeiro ele mandou enforcar, como José havia interpretado. Só que o padeiro-chefe, quando ele estava lá, de volta no seu cargo, de volta nas suas atribuições, ele se lembrou de José? Não se lembrou de José. Mesmo quando as coisas aconteceram conforme o que José havia dito, José foi esquecido por aqueles homens. Às vezes, pode acontecer que você seja deixado de lado, mesmo tendo ajudado alguém. Às vezes, pode acontecer que você tenha feito o seu melhor por alguém, e que aquela pessoa finalmente agora está num momento diferente da sua vida, está bem, está em pé de novo, só que essa pessoa já não lembra mais de você. Ou não te deu um reconhecimento, ou age como se você não existisse, enfim, no caso aqui, ele simplesmente se esqueceu de José. Por isso que o fazer o bem, o servir as outras pessoas, é como dizem por aí, tem que ser feito o bem sem olhar a quem e sem esperar nada em troca. Porque se eu for agir com as pessoas, fazendo o bem, só esperando algo em troca, só esperando que reconheçam o bem que eu fiz, só para que lá na frente digam, nossa, eu sou grato e devo muito a você, então é melhor que eu não faça o bem. Porque eu não estou fazendo da forma correta. Eu estou querendo glória para mim. E nós sabemos que ser humano nenhum tem o direito de exigir glória para si. Então, mais à frente no capítulo 41, nós vemos que quando Deus ele tem um propósito, ainda que o mundo esqueça de José, ainda que ninguém se lembre de José, de que ele está naquela prisão injustamente, Deus faz com que ele chegue exatamente onde deveria estar para realizar o propósito de Deus. Então pode acontecer o que for. Quando Deus está na vida de uma pessoa, Deus acompanha e faz essa pessoa estar onde ela deve estar. Apesar das injustiças, apesar das dificuldades, apesar do aparente esquecimento, Deus honra os seus filhos. Por graça e por misericórdia, Deus honra os seus filhos. Então, passados 2 anos, 2 anos disso, José continuou preso, continuou na prisão. Faraó, então, ele teve um sonho, e ele estava em pé junto do rio Nilo. E do rio Nilo ele viu subir 7 vacas. As primeiras 7 vacas, elas tinham boa aparência, se alimentavam bem, eram gordas e pastavam no meio dos juncos. Só que depois delas subiram outras 7 vacas, só que de aparência magra, feia, dessas que parecem que passam fome. E essas 7 vacas magras, elas pararam perto da primeira e elas engoliam, devoravam as 7 vacas de boa aparência. Faraó acordou desesperado, com pesadelo. Mas depois ele voltou a dormir. Nisso que ele voltou a dormir, ele teve um outro sonho. Dessa vez, ele viu que de uma só haste saíam 7 espigas, cheias e bonitas. E depois delas nasciam 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento. Só que essas espigas mirradas, elas devoravam as espigas grandes e cheias. Então o faraó acordou de vez e foi procurar alguém para interpretar esse sonho.
E ele recorre a todos os seus magos, todos os seus sacerdotes, mas nenhum deles sabia interpretar o sonho. Porque aquilo que José havia dito, pertence a Deus a interpretação dos sonhos que Deus envia. Nisso, quando o copeiro ficou sabendo dessa situação toda, ele foi até o faraó, ele lembrou de José. Falou: faraó, agora eu lembro das minhas ofensas. Eu vacilei. Eu dei mancada com um cara que me ajudou quando eu estava na prisão. Eu tive um sonho. E nesse sonho, eu não sabia o que fazer, não sabia, ninguém podia interpretar. E este homem, chamado José, ele interpretou o meu sonho. E conforme tudo aquilo que ele disse, aconteceu 3 dias depois. Então o faraó mandou: pois então, o que vocês estão esperando para me trazer esse homem? Me tragam José aqui. E o pessoal foi lá, pegou José às pressas, arrumou, cortou cabelo, cortou barba, deu roupa nova, deu banho. José teve um dia de spa em 30 minutos. E foi para a presença do faraó. Porque você não poderia chegar na presença do faraó de qualquer jeito. Quando ele chega, ele diz para José: olha, eu tive um sonho e não tem ninguém aqui que consegue interpretar esse sonho. Porém, eu ouvi falar que você, quando ouve um sonho, é capaz de interpretá-lo. A resposta de José, de novo, muito bem dita. Nunca puxando para si próprio. Ele vai dizer: isso não é meu, ou não está em mim, mas Deus dará a resposta favorável ao faraó. Então José está dizendo: ó, não sou eu que interpreto sonhos, esse poder não é meu. É Deus que interpreta os sonhos. Por quê? Porque foi o próprio Deus que deu esses sonhos ao faraó. Então o Deus que deu o sonho sabe o significado do sonho. Mais uma vez José dando testemunho da sua fidelidade a Deus e a fidelidade de Deus para com ele diante de um homem, e dessa vez um homem mais poderoso daquele tempo. O faraó então conta os 2 sonhos e José vai responder: olha, os 2 sonhos que o faraó teve, na verdade são um só. Deus mandou dizer, faraó, algo que vai acontecer e que não vai demorar para acontecer. Por isso que ele te mandou 2 sonhos, que são o mesmo sonho. Para que você entenda que é urgente e que já está decidido que será assim. As 7 vacas, assim como as 7 espigas, elas são 7 anos de boa fartura, de boas colheitas, 7 anos de prosperidade na terra, onde teremos grandes colheitas, alimento, prosperidade na nossa terra. Porém, as 7 vacas magras, elas são 7 anos de fome, 7 anos de terra improdutiva, 7 anos de dificuldade. E essa é a palavra, como eu acabo de dizer, ao faraó. Deus manifestou ao faraó o que ele vai fazer. Vem 7 anos de grande abundância sobre toda a terra do Egito. Só que depois vão vir 7 anos de fome. Toda aquela abundância será esquecida e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra por causa da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de faraó foi repetido porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa a fazê-la. Então veja, novamente, José declarando ao faraó aquilo que Deus pretendia fazer e mostrando a sua sabedoria. Nós vemos que a sabedoria de José, ela era diferenciada pelo fato do que virá a seguir no versículo 33, quando ele dá a faraó uma estratégia para combater a fome que virá. Ele não simplesmente diz para o faraó: ó, vai ter 7 anos bons, depois 7 anos ruins, e esses 7 anos ruins vão ser tão ruins que ninguém vai nem se lembrar dos tempos bons. Ele não para aí. Fala: faraó, é o seguinte, eu recomendo o seguinte: o senhor deveria escolher um homem de confiança e sábio para ir por toda a terra do Egito e recolher 1/5 da parte dos frutos da terra durante esses anos de fartura, para que quando vier a fome, você possa vender para aqueles que precisarem de comida, e assim nem o governo colapse, nem as pessoas passem fome.
O faraó, quando ouviu isso, e a Bíblia diz que não só o faraó, mas os oficiais dele também, quando ouviu isso, eles se agradaram, falaram: nossa, esse homem é inteligente. Nenhum dos meus magos, dos meus sacerdotes, tiveram a inteligência ou a perspicácia de dizer isso que você está dizendo. Ele falou: olha, José, não estou vendo ninguém aqui melhor do que você. E o que ele fez? Visto que Deus revelou tudo a você, vai dizer o faraó. Faraó dizendo, hein? Deus revelou tudo a você. Não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa. E todo o meu povo obedecerá à sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. Pela terceira vez, a mesma coisa acontece com José. Ele é colocado num patamar elevado. Por conta de quê? Por conta de Deus que estava sobre ele. Porque Deus estava com José, e José, enquanto agia, enquanto vivia, enquanto fazia as suas coisas, a presença de Deus era manifestada em José. E o faraó reconheceu isso. Quando ele reconheceu isso, ele falou: é esse homem. É esse homem. E colocou José no controle. Finalmente Deus mudou a vida de José, não para que ele se engrandecesse como um soberano, mas para que através de José, muitas famílias fossem salvas da fome. Inclusive a família dele, como nós vamos ver depois, numa próxima oportunidade. Então, da boca de Faraó, nós vemos algo muito interessante, que é a declaração de que José estava cheio do Espírito de Deus, ou que em José estava o Espírito de Deus. Até o Faraó percebeu a ação de Deus na vida de José. E da boca de Faraó, nós ouvimos a declaração de que José era de fato alguém usado por Deus. E agora, Faraó, ele tenta mudar o nome de José. Ele vai chamar José de Zafenate Paneia. E a gente sabe que, em Gênesis, toda vez que acontece uma mudança de nome, não é simplesmente por acaso. Há uma tentativa de mudança. Há uma ruptura com o que vem antes daquele nome e com o que virá depois. Aconteceu com Abrão, que se tornou Abraão. Aconteceu com Jacó, que se tornou Israel. Aconteceu com Sara, que se tornou Sarai. E agora acontece com José. Só que dessa vez, não é Deus mudando o nome do homem para dá-lo uma nova identidade. Identidade essa que Deus atribuiria ao homem. Dessa vez era o homem tentando dar uma nova identidade a um outro homem que já era usado por Deus. Só que, quando José, ele é pai, o texto nos mostra que o nome que ele dá para os seus filhos não é um nome egípcio, mas são nomes hebreus. Isso nos mostra que José não esqueceu do seu passado. Ele não deixou a sua vida de hebreu, de alguém que serve a Deus, no passado. Ele não adotou a nova, não é personalidade, mas a nova identidade egípcia. Não, ele continuou sendo José. Porque ele entendia que é Deus quem deve dar a nossa individualidade, a nossa personalidade. É Deus quem deve dizer quem somos, quem nós somos, e não o homem, e não outra pessoa. Jamais devemos nos amoldar aos padrões e os costumes da nossa sociedade corrupta. Pelo contrário, nós devemos ser aquilo que Deus diz que nós devemos ser. Então, passado os 7 anos de abundância, toda a terra teve fome, menos justamente o Egito, graças a José. E mesmo quando a fome chegou ao Egito, José tratou de vender tudo quanto tinha juntado durante os primeiros 7 anos. E essa é a segunda parte da história de José. Teremos ainda uma terceira, onde nós veremos José tendo que lidar com os seus irmãos. Porque agora, toda a terra daquela região estava passando por muita fome. Não era apenas o Egito, mas Canaã, onde estavam os irmãos de José também. E eles vão ficar sabendo que no Egito tem comida. E eles vão para lá buscar comida. Mas antes da gente ir para isso, vamos ter
as nossas aplicaçõezinhas no final do nosso estudo. Primeira, se nós queremos ser a diferença, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. José só foi a diferença por onde ele andou, porque o Espírito de Deus estava com ele. Não é só porque ele era um moreno alto, bonito, não é só porque ele era forte, não é só porque ele era inteligente, mas é porque o Espírito de Deus estava com ele. Ele podia ser fraco, doente, magrelo, feio, fedido. Se o Espírito de Deus estivesse com ele, ele então seria a diferença onde quer que ele estivesse. Onde quer que ele estivesse. Segunda coisa é que a sua espiritualidade ela precisa ser vista, de modo prático mesmo. Qual testemunho nós temos dado? Será que a nossa espiritualidade ela se resume apenas ao que nós fazemos dentro de um templo? Ou ela aparece do lado de fora, aparece na minha vida, na minha casa, no meu trabalho, na escola, com os meus amigos, quando eu saio para ver um filme, quando eu saio para comer? Aonde quer que eu esteja, a minha fé, a minha espiritualidade, ela é notada ou não? Ou eu passo despercebido? Ou quando alguém fala algo não apropriado, eu simplesmente dou risada, concordo, só para não parecer esquisito no grupo? Será que as pessoas sabem que nós somos diferentes, que nós não toleramos certas coisas, que nós não toleramos certos comportamentos, certas falas, certas brincadeiras? Tudo isso tem que estar aparente para os outros. Senão nós vamos ser o famoso infiltrado, né? Filhos de Deus infiltrados no mundo. Ninguém sabe que a gente está lá, que a gente é filho de Deus. A gente está lá, mas ninguém consegue perceber que somos filhos de Deus. Terceiro ponto, todo pecado que você comete, antes de tudo, é um pecado contra Deus. Então a gente precisa sempre se lembrar. Eu não estou simplesmente ofendendo fulano. Eu não estou simplesmente agredindo a mim mesmo ou a quem quer que seja. Eu estou ofendendo e agredindo o caráter de Deus, a pessoa de Deus. E não há alguém para ser mais temido do que Deus. Então eu preciso muito bem pensar várias e várias vezes antes de querer pecar. Porque há pecados que cometemos e nem nos damos conta, né? Ou nos damos conta quando já cometemos. E há pecados em que nós temos a oportunidade, a chance de simplesmente falar não quando ele aparece, quando a oportunidade para ele aparece. E a gente precisa se lembrar, é a Deus que nós estamos ofendendo, não a qualquer pessoa. Quarto, não teste a sua resistência ao pecado. Não fique brincando de quanto eu posso aguentar, do quanto eu sou forte. O pecado, embora ele não seja mais algo que aprisione, que mande, que seja senhor das nossas vidas, ele ainda existe aqui, enraizado. De alguma forma, ainda que Deus tenha nos justificado, ainda que Deus tenha nos perdoado, ainda que nós, aos olhos de Deus, ao recebermos Cristo como nosso Salvador, ao reconhecermos Cristo como Deus, Senhor e Salvador da nossa vida, de alguma forma, mesmo Deus considerando que a gente seja justo, nós ainda não somos. Nós ainda temos pecado. E a chave está em justamente considerar. Deus considera o filho dele justo. Não é que o filho dele é justo. Inclusive, essa é uma diferença pontual entre a teologia reformada e a teologia católica. Na teologia católica, se crê que você é infundido, ou seja, a graça de Deus, ela se funde em você a tal modo que você se torna justo. Você não tem mais pecado a partir do momento que... Aí vão dos meios de graça, né? A partir do momento que você é batizado, ou quando você se confessa, ou quando você toma a Santa Ceia. Então, pelos meios de graça, os seus pecados são perdoados de uma forma que você não tem mais pecado naquele momento, até você cometer o próximo pecado. Enquanto você não cometer o próximo pecado, você está zerado. Nós não cremos nisso. Isso de novo, não estou falando que a gente crê nisso, não cremos nisso. Porque não tem como eu dizer, com base bíblica, de que o ser humano não tem pecado. A raiz do pecado ainda está ali. A raiz do pecado ainda está nos chamando para o pecado. Não nos domina mais, mas ainda nos chama para o pecado.
Então, por isso que nós dizemos que Deus nos considera justo, ainda que nós não sejamos. E porque nós não somos justos, nós temos que tomar cuidado para não brincar com o pecado. Quem põe a mão no fogo, hora ou outra se queima. Ah, estou pondo aqui perto, mas não é perto o suficiente. Uma hora ou outra, bateu o vento ali, o fogo, a chama de fogo aumenta, vai queimar sua mão. Então não ache que você é forte o suficiente para resistir ao pecado. Quinto ponto, nós não somos imunes à maldade e às injustiças do mundo como se nós fôssemos supercrentes. Pode ser que nós passemos por injustiças, pode ser que nós passemos por pessoas tentem fazer maldades ou passar a perna em nós, e pode ser que a gente caia no prejuízo. Pode ser que fazendo tudo certo a gente fique no prejuízo. Acontece. E isso não é sinal de que Deus não está conosco, de que nós não temos o favor de Deus. Isso é apenas sinal de que nós estamos num mundo caído. E num mundo caído nós estamos sujeitos a tudo quanto todas as outras pessoas estão sujeitas. A diferença é como nós lidamos com isso. Será que nós temos a consciência de que Deus está conosco para que a gente lide com isso? Não simplesmente num toma lá da cá, mas entendendo que até perdendo nós estamos ganhando porque estamos sofrendo pelo bem? Eu não me lembro agora se é Pedro que diz que é preferível que nós soframos por fazer o bem. Que nós precisamos nos alegrar se nós sofremos por fazer o bem. Porque as pessoas sofrem fazendo o mal. Se é para sofrer, que seja então fazendo o bem, porque é isso que Deus espera da gente. Sexto ponto, a sua fidelidade a Deus não pode ser condicionada ao que você recebe dele ou de outras pessoas. Então não vou ajudar os outros esperando receber algo em troca. Eu não vou fazer algo só porque Deus vai me abençoar se eu fizer algo. Eu não vou agir de determinada forma só visando o que aquilo vai me trazer. Eu preciso fazer isso porque eu quero. Porque eu amo. A base do cristianismo é o amor. Primeiro o amor a Deus, depois o amor ao semelhante, ao próximo. E se eu amo a Deus acima de todas as coisas, com todas as minhas forças, de todo o meu entendimento, todo o meu coração, eu vou amar o meu próximo. E se eu amo o meu próximo, eu não vou querer o mal do meu próximo. Quem quer o mal não ama. Por isso, se eu amo o meu próximo, eu ajo em favor do meu próximo. Por quê? Por amor. Não por troca. Não por reciprocidade. Embora seja bom que haja, mas não é essa a intenção de alguém que ajuda. Pelo menos não deveria ser essa a intenção. Sétimo, estamos acabando. Se Deus me levar ou te levar por um cargo alto de influência, não é para o nosso prazer que Ele faz isso. Se Deus está nos abençoando com privilégios acima da média, não é simplesmente para que desfrutemos. Claro, podemos desfrutar do nosso esforço, mas esse não é o fim principal. Deus está fazendo isso para ser glorificado na sua vida e para que você ajude outras pessoas, para que você abençoe outras pessoas de uma forma que, não estando ali, você não poderia. Então, quem mais tem recursos, mais pode abençoar outras pessoas. E Deus visa isso. E Deus então é glorificado através da sua vida, enquanto você glorifica a Deus por ser abençoado, enquanto os outros veem o quanto você abençoa as outras pessoas. Então, Deus nunca nos exalta só pelo prazer de nos exaltar, para que a gente seja exaltado. Não, a glória nunca é para nós. Se Deus nos exalta, é para que primeiro Ele seja glorificado, e segundo, para que a gente divida, para que a gente abençoe, para que a gente ajude aqueles que não têm os mesmos privilégios que o nosso. Oitavo ponto, penúltimo. Será que os ímpios conseguem reconhecer a majestade e o poder de Deus através de nós, como o Faraó reconheceu através de José? Será que as pessoas conseguem perceber em nós que há um Deus? Será que até aqueles que não creem em um Deus, quando olham para a gente, falam assim, ó, eu nem acredito em Deus, mas se Deus existe, eu sei que você é seguidor dele. Será que as pessoas notam isso na gente? Porque deveriam.
As pessoas precisam ver Deus em nós. E por último, se Deus nos abençoar nessa vida, não se esqueça dele e da sua origem de servo do Senhor. Jamais se esqueça de que toda bênção, toda riqueza, toda prosperidade, seja material ou não, ela vem de Deus. Não foi você quem conquistou, porque você é muito inteligente, muito forte, muito capaz. Porque até mesmo a nossa capacidade, a nossa inteligência, é Deus quem nos dá. Então nós precisamos entender sempre que tudo o que temos é graça de Deus, é bondade de Deus. Tudo o que conquistamos é bondade de Deus. E se nós temos capacidade para conquistar ou chegar em algum lugar, essa própria capacidade foi Deus quem nos deu, para que nós fizéssemos uso dela. Amém? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Não? Então vamos encerrar.